Professor, não estamos ouvindo o senhor. Professor, o seu áudio está fechado. Oi. Todo mundo ouvindo agora? Sim, agora sim. Todo mundo ouvindo agora? Deu certo agora, Janaína? Deu. Deu certo agora? Acho que agora deu certo, né? Então, vamos lá. Vou repetir o que eu falei anteriormente, dando, primeiramente, boa noite a todos, esperando que todos estejam bem em suas casas, né? E como eu falei, vou repetir, a gente segue com as aulas, ou com a aula sobre crédito tributário. Na aula passada, a gente falou sobre o que é crédito tributário, as disposições do Código Tributário Nacional sobre crédito. Falamos da constituição do crédito tributário, né, em relação ao lançamento tributário, os requisitos do lançamento, conceituação de lançamento, as espécies de lançamento, e fomos, na sequência, para as chamadas hipóteses de suspensão do crédito tributário. Foi aí que a gente terminou a aula da semana passada, né? Hoje, pessoal, a gente segue falando sobre as hipóteses de extinção e de exclusão do crédito tributário, tá? Então, hoje é o escopo da aula. Mas eu queria aproveitar para quem está presente aqui em sala e falar um pouquinho rapidamente sobre o trabalho, né? Eu hoje deixei um trabalho no Google Classroom, é um trabalho sobre responsabilidade tributária, né? Basicamente, é um questionário com 10 perguntas, né? Todas as regras do trabalho estão disciplinadas no próprio trabalho. Na segunda página tem todas as instruções para a realização do trabalho. Vocês vão me entregar esse trabalho também via plataforma Google Classroom até o dia 24. Faltam 9 dias, na verdade. Vocês têm aí 9 dias para entregar o trabalho na linha do que a gente colocou lá. Certo? É um trabalho relativamente tranquilo, um trabalho que vai exigir de vocês pesquisa, né, em doutrina, basicamente, né, e na própria legislação, né, no próprio CTN, mas vocês não devem ter maiores dificuldades quanto ao trabalho em si, beleza? Pois bem, bom, já são 18h40, 10 minutinhos, já podemos começar. Pessoal, a gente tinha terminado a nossa última aula falando de parcelamento, foi a última hipótese de suspensão do crédito tributário. Hoje a gente começa falando a partir do artigo 156 do Código Tributário Nacional, que é justamente o artigo que trata das hipóteses de extinção do crédito tributário. Então, a ideia aqui é que a gente passeie hoje por cada uma dessas hipóteses que temos aí, né? Vocês têm o material, mas eu estou aí projetando a vocês, né? Basicamente são essas as hipóteses de extinção do crédito tributário, e o nome meio que explica, né? São justamente nessas situações em que o crédito tributário ele é extinto, né? Ele some, ele desaparece, né? E eles são justamente se estivermos diante de uma dessas hipóteses legalmente previstas no CTN, né? Como eu já falei aqui, o crédito tributário é uma decorrência da obrigação tributária, né? Também tem natureza jurídica natureza de relação jurídica, assim como a obrigação tributária também tem essa natureza, né, de relação jurídica.
E o crédito ele vincula o credor e o devedor numa obrigação mensurada, né, por meio de um valor, que é o tributo propriamente dito, vamos falar aqui do tributo, né, e nessa vinculação se estabelece aí quem é o sujeito ativo desse crédito, né, quem tem direito a receber esse crédito e quem tem o dever de pagar o crédito. Basicamente, né, o crédito é constituído nesse cenário, né? E nesse cenário, o crédito é constituído mediante o chamado lançamento tributário, que já falamos aqui as três espécies, né? O lançamento de ofício, por declaração e por homologação, né? E uma vez constituído esse crédito, ele só vai poder ser extinto se estivermos diante de uma das hipóteses do artigo 156. Tá? Eu fiz aí um agrupamento no material. Se vocês observarem, eu fiz o agrupamento por grupos aí de quatro hipóteses, né, para a gente conversar um pouco sobre elas, né, considerando, inclusive, que boa parte dessas hipóteses já é de conhecimento de vocês, né, os senhores certamente já conhecem boa parte do que estaremos a falar aqui na aula de hoje. Certo? Então, vamos lá. O que é que a gente entende que é importante falar em cada uma delas? Eu começo falando sobre o pagamento. E como eu coloquei aí, né, o pagamento é a satisfação do tributo pelo sujeito passivo. O pagamento, né, nós podemos dizer isso, e a doutrina deixa bem claro isso, o pagamento é a forma natural de extinção de qualquer crédito tributário. Se a gente lembrar que a finalidade de se arrecadar tributo é fazer frente a despesas públicas, né, se arrecadar essas receitas para que essas receitas consigam realizar despesas públicas, né, consigam fazer com que serviços públicos sejam prestados para o cidadão brasileiro. Então, obviamente, que o crédito tributário ele é constituído com uma finalidade. Qual é a finalidade? Pagamento. Né? O auditor, né, o fisco, ele lança o tributo para que o tributo seja pago. Não estou dizendo aqui que todo lançamento tributário é legal. Tanto é que temos direito a recursos administrativos ou até mesmo a via judicial para discutir a legalidade de lançamentos tributários. Né? Pode haver erro do auditor, pode haver uma aplicação errônea da lei, a própria lei pode ter vícios, né, que impedem a sua aplicação. Então, são várias as possibilidades. De forma que o tributo ele nasce para ser pago, né? Muito embora possamos nos insurgir contra eventuais erros do Estado no lançamento, nessa cobrança de tributos. Está só abrindo esse parêntese. Então, pessoal, o pagamento, em verdade, ele extingue o crédito porque ele é a forma natural de extinção. Né? E se a gente for lembrar, lá do artigo 3º do CTN, a gente vai lembrar que o tributo é toda prestação pecuniária, né? Já falamos isso, já esmiuçamos o artigo 3º em sala de aula, né? Todos aqueles elementos do artigo 3º, e a prestação é pecuniária, né? Isso implica dizer que não temos no Brasil, só para lembrar, porque também já disse isso em sala, os tributos chamados tributos in natura e tributos in labore, né? Não se pode pagar tributo com mercadoria, não se pode pagar tributo com o próprio trabalho. Né? No Brasil, nos dias atuais, né, na legislação que temos hoje, a tributação ela é feita mediante pagamento de pecúnia, a princípio é isso. Então, senhores, o pagamento, enquanto forma natural de extinção do crédito, né, é a primeira das hipóteses do 156, e a simples ação do contribuinte em pagar, né, em recolher o tributo que é devido, por si só faz o crédito tributário desaparecer. Ele vai se extinguir por conta desse adimplemento. E vimos que se não houver o adimplemento do tributo naquele prazo estipulado, né, podemos aí, diante desse inadimplemento, termos aí desdobramentos, né? Em última análise, isso pode ir para a dívida ativa e, em última análise, isso virá uma execução fiscal, né? Então, só para deixar bem claro isso, pagando o tributo na forma pela qual ele foi lançado, se você não tem nada a questionar contra a legalidade do que está sendo cobrado de você,
a sua obrigação é pagar. E pagando, o crédito tributário se extingue. Beleza? Não tem muito, né, o que se debruçar sobre essa forma de extinção. Pois bem, a segunda forma de extinção de crédito que eu coloquei aqui é justamente a compensação tributária. E a compensação tributária não é a tributária sim, mas a compensação por si só, ela já é um instituto, ele já é um instituto que é conhecido de vocês, porque não existe compensação apenas no direito tributário, né? Se vocês lembrarem, né, vocês certamente estudaram no direito civil, né, a compensação, né, numa relação, em um negócio jurídico firmado entre particulares. E a compensação, se a gente fosse lembrar de como é que é a compensação lá, é mais ou menos a mesma coisa aqui, né? Guardando as devidas proporções. A compensação lá do direito civil é aquela reciprocidade de débitos e créditos, né? De obrigações entre as partes, não é isso? Eu devo para você e você deve para mim. Vamos fazer o que alguns chamam de encontro de contas. Vamos fazer um ajuste para que a gente consiga compensar nossos débitos e créditos. Não é isso? Essa é a compensação que todos vocês já conhecem, né, que já afeta vocês desde o direito civil. No direito tributário, o princípio é o mesmo. Né? O princípio é o mesmo. A compensação tributária nada mais é do que a forma de extinção do crédito tributário decorrente desse encontro de contas. Então, nós temos que ter aí uma reciprocidade de obrigações líquidas, exigíveis e fungíveis entre si, né? E se a gente for parar para pensar quem são os sujeitos dessa relação, temos de um lado o Estado, né, que é o sujeito ativo da relação tributária, e do outro lado o contribuinte ou o responsável tributário, que são os sujeitos passivos da obrigação tributária. Então imagine que eu, enquanto contribuinte, né, ao mesmo tempo que devo tributos para o Estado do Acre, posso ter em meu favor créditos em desfavor do Estado do Acre. Então, eu posso ter um precatório, porque ajuizei uma ação contra o Estado e fui vitorioso, e estou na fase de cumprimento da sentença, na fase de satisfação desse direito de crédito, e aí já virou precatório. Então, eu posso ter créditos, né, a receber do Estado do Acre, como o Estado do Acre também tem créditos a receber de mim, podemos aí celebrar uma compensação. É importante dizer, senhores, que essa compensação tributária, ela não é feita como se faz no direito civil. Porque no direito civil vale o acordo de vontades, né? Os particulares vão lá e dizem de que forma podem acertar. Eu até posso, em tese, né, renunciar ao excedente, né? Eu tinha a receber 100 mil do fulano, e o fulano tinha 50 mil para me pagar, eu posso até só, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o encontro de conta e eu te dispenso os outros 50 mil. Entre particulares, isso pode acontecer. Agora, entre fisco e contribuinte, não é bem assim. Então, a compensação, em essência, enquanto encontro de contas, né, reciprocidade de obrigações entre as partes, no caso, entre Estado e contribuinte, ele prescinde da existência de lei definindo esses critérios. Então, não é por acaso que os entes federativos, né, editaram, cada um dentro da sua esfera de competência, editaram normas que estabelecem de que forma a compensação tributária vai se dar, a que tributo se aplica, de que forma isso pode ser feito, né? O que é que eu posso utilizar como crédito para fazer a compensação, qual é o procedimento, né? Então, tem toda uma disciplina legal que é realizada para que a compensação se concretize. Então, você vai abrir um procedimento administrativo junto ao fisco, seja ele federal, seja ele estadual, seja ele municipal, para fazer esse pleito, né? E aí você vai ter que comprovar que você preenche os requisitos da legislação, seja federal, estadual ou municipal, para a realização da compensação. Uma vez que há o reconhecimento do poder público que você tem direito a compensar esses débitos, né, com créditos que você tem a receber, será feito esse encontro de contas, né, e, consequentemente, o débito, né, o crédito tributário que você tinha a pagar,
ele vai ser extinto mediante a compensação. Então, você, de repente, vai deixar de receber aquele precatório, né? E, em contrapartida, o Estado vai extinguir aquele débito tributário que você tinha lá. É mais ou menos isso. Então, nós temos aí uma legislação que estabelece de que forma isso vai acontecer. Beleza? Essa seria a segunda forma de compensação ou de extinção do crédito tributário, a compensação. A terceira forma é a transação. Né? A transação é um instituto também que também é conhecido de vocês, né? Inclusive faz parte da 9.099, né? Uma das formas de extinção de obrigações lá, a transação penal, né? Então a transação ela passeia por vários ramos do direito, né? E a transação enquanto acordo, né, entre sujeito ativo e passivo mediante concessões mútuas, é mais ou menos isso, né? Há uma grande restrição, né, tendo em vista que a gente não pode deixar de lembrar que ao fisco, né, não é dado abrir mão de nada que a lei não permita que aconteça, né? Temos aquela legalidade estrita e às vezes não basta, né, só a vontade do agente público em fazer a transação se ele não estiver autorizado a fazer certas concessões. Então a lei acaba que limita a forma pela qual as transações, eventuais transações para extinção do crédito podem ser feitas. Tá? Mas transação nada mais é do que esse acordo que pode ser feito entre sujeito ativo e passivo. Tá? Senhores, a quarta forma de extinção do crédito tributário é a chamada remissão. E a remissão, enquanto forma de extinção, ela é justamente aquela forma de extinção que dispensa o pagamento do crédito tributário a título gratuito. Você é dispensado de pagar o tributo. Eu estou aqui falando do tributo. Né? Não vai ser a remissão o instituto a ser utilizado para te dispensar do pagamento de uma penalidade pecuniária. Para isso, nós temos a anistia, que é uma forma de exclusão do crédito. Então, a remissão, e para isso, né, vou lembrá-los, né, mas para a remissão tem que haver lei, né, em que vai se instituir todos os requisitos da remissão, a quem a remissão vai alcançar, a que tributos, né, ou quais tributos serão alcançados pela remissão, né? Então, há de se falar na lei o que é necessário para que o contribuinte, seja ele um contribuinte de um tributo federal, estadual ou municipal, tenha que fazer para fazer jus a essa remissão, de ser dispensado do pagamento de tributos. Né? Salvo o melhor juízo, né? Houve algo nesse sentido há anos atrás, dispensando do pagamento do IPTU, né, os donos de imóveis que foram atingidos por aquela grande alagação no nosso estado. Salvo o melhor juízo, houve lei dispensando o pagamento do IPTU naquele exercício por conta da calamidade que atingiu aqui o nosso estado. Então, é só para que tenham a percepção de como é que seria isso. Né? Então, você tem que definir a hipótese de concessão da remissão e quem estiver apto, né, a fazer jus a essa remissão estará dispensado. Qual é a consequência? A consequência dessa dispensa do pagamento do tributo é a extinção dele. Ou seja, você não precisa pagar, embora ele esteja lançado, embora você seja devedor daquele tributo, né, o poder público está te dispensando do pagamento, né, sem nenhuma contrapartida. Então, a remissão, ela consegue extinguir dessa forma o crédito tributário. Beleza? Senhores, temos mais 4 aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. A conversão do depósito em renda, o pagamento antecipado, a consignação em pagamento, a decisão administrativa irreformável, a decisão judicial passada em julgado. Né? Vamos lá. A conversão do depósito em renda.
A gente vai, para falar da conversão do depósito em renda, a gente vai lembrar da hipótese de suspensão do crédito tributário que falamos na aula passada, de depósito do montante integral da dívida ou do crédito tributário. E a gente lembra que quando eu quero discutir o lançamento tributário, se ele é legal, se o valor foi correto, se o auditor seguiu a lei, e eu quero me valer dos recursos administrativos ou até mesmo ajuizar uma ação judicial para questionar em juízo a legalidade daquele lançamento tributário, eu disse aqui que se o teu recurso administrativo, por exemplo, demora, sei lá, 1 ano, 2 anos para ser julgado, né? Se o teu recurso for rejeitado, o valor que você deve ao fisco, né, vai ser um valor acrescido dos encargos legais durante todo esse tempo que o recurso levou para ser julgado. E aí, quando falei nessa situação, eu disse que se você quer discutir o débito, mas não quer estar sujeito às consequências do tempo, né, de lá na frente ter que pagar atualização monetária, juros por conta do débito que está se capitalizando até o fim da discussão administrativa, você pode, no início, né, no início da discussão, quando for recorrer, fazer o depósito do montante integral, né, em uma conta vinculada ao procedimento e, se você não tiver sucesso nos seus recursos administrativos, né, aquele valor depositado que vai ser ali atualizado, ele vai ser remunerado ao longo do tempo, ele vai servir para pagar seu tributo e você não vai ter que pagar juros. Desculpa. Você não vai ter que pagar juros, não vai ter que pagar atualização monetária pelo tempo que levou para o recurso ser julgado. O simples fato de você ter previamente depositado judicialmente ou administrativamente o valor lá no início da discussão do crédito te autoriza isso. E lembro que falei das súmulas vinculantes 21 e 28, né? Está tudo aí no material, né? Que a súmula 21 fala na esfera administrativa, né? Na discussão acerca da esfera administrativa, e a súmula 28 fala na discussão, na admissibilidade de ação mediante depósito, né, na esfera judicial. Então, vejam que aquele valor que você depositou para discutir administrativamente ou judicialmente o crédito tributário, ele suspende a exigibilidade do crédito. Agora, senhores, estamos diante de uma hipótese em que vai haver a extinção do crédito. Então, para ilustrar a situação, suponha que eu tenha sido objeto de uma autuação, recebi a notificação do auditor, né, do auto de infração, e não concordei com a autuação. Então, a minha conduta foi a seguinte, senhores: considerando que a minha intenção era utilizar toda a via recursal administrativa, e sabendo que essa via recursal administrativa pode demorar alguns anos a ser extinta, e eu não quero pagar o valor, né, o dobro ou o triplo do valor que eu devo hoje, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, né, depois de julgarem todos os recursos, se eu for perdedor, eu decidi fazer o depósito do montante integral para pedir a suspensão da exigibilidade do crédito, interpus os meus recursos administrativos, fui interpondo, né, perdi na primeira instância, perdi na segunda instância, né, e 5, 6 anos depois, vamos lá, 6 anos depois de todos os recursos interpostos, todos os recursos foram rejeitados. Ou seja, a autuação ficou mantida. Aquilo que me foi lançado há 6 anos atrás continuou válido, segundo a visão do Estado. Pois bem, só que 6 anos depois, senhores, eu não estou devendo o que eu devia há 6 anos atrás. Mas, como eu fiz o depósito do montante integral lá no início, lá 6 anos atrás, agora o que é que vai acontecer? Aquele depósito que ficou sendo remunerado ao longo dos 6 anos, ele vai ser convertido em renda para pagamento do tributo. E essa conversão em renda, né, ela vai fazer simplesmente o quê? Extinguir o crédito. Se eu perdi o meu recurso, óbvio, então se eu devo, aquele valor que eu depositei para discutir a dívida vai ser levantado em favor do fisco. Se eu tinha razão e ao final dos recursos eu sou vitorioso e o lançamento, por exemplo, é anulado,
eu recebo de volta o valor depositado. Mas a conversão do depósito em renda é justamente a hipótese de extinção em que o depósito que foi feito previamente para a discussão de uma dívida é levantado em favor do Estado para pagar aquela dívida. Então, quando esse valor é levantado em favor do Estado, porque seus recursos foram rejeitados, nós temos aí, então, a extinção desse débito tributário. Beleza? Entendido aí? Então, vejo que a conversão é um desdobramento do depósito do montante integral, que é a hipótese de suspensão, certo? A outra hipótese de extinção do crédito é o pagamento antecipado. Bom, a gente falou do pagamento, todo mundo sabe o que é o pagamento, né? A forma natural do crédito, né? Então, óbvio que se você está pagando o tributo no prazo, está tudo ok. O pagamento antecipado, ele se dá justamente quando eu estou diante de tributos que são lançados por homologação. Lembra o que é o lançamento por homologação? É aquela terceira espécie de lançamento tributário. A primeira é o lançamento de ofício, o contribuinte não faz nada, o Estado faz tudo, só chega a conta para você pagar. A grosso modo foi assim que eu expliquei, né? Tipo IPTU, né? Que você não declara, não faz nada. O município, sabendo que o imóvel está lá, ele vai lançar e vai mandar o carnezinho para você. Temos o lançamento de declaração, aquele que você declara a ocorrência do fato, é um fato jurídico, e diante dessa declaração do fato, né, da existência desse fato, da realização do fato, o poder público toma as providências para lançar o tributo, como, por exemplo, no ICBI, né, quando você vai lá no município e diz que comprou uma casa, Longe, festival, longe. você o imóvel para o seu nome, né? Então, o pagamento antecipado, senhores, vem justamente na terceira forma de lançamento, que é por homologação, né? E o lançamento por homologação é aquele em que o contribuinte faz tudo, ou seja, ele calcula, ele já faz previamente o recolhimento, né? Mas aquele recolhimento ele está sujeito à conferência, vamos assim dizer. Ele está sujeito a ser conferido, né, pelo Estado. O Estado ele pode exercer seu poder fiscalizatório e verificar se aquilo que você vem recolhendo mês a mês está certo ou está errado, certo? Uma vez que ele faz isso, fiscaliza e verifica que estava tudo ok, você vinha recolhendo os tributos direitinho, ele homologa o lançamento, você ali não vai mais ser cobrado quanto aquilo. Agora, se ele entende que o que você estava recolhendo não era o valor devido, aí ele vai te cobrar a diferença. Não é isso? Então, onde é que entra o pagamento antecipado? Vamos dar o exemplo, senhores. Quando você vai pegar tributos, a exemplo do imposto de renda, né? Um dos exemplos que falei quando falei do lançamento por homologação foi o ICMS, né? E falei também do imposto de renda, que é outra hipótese. Só para a gente relembrar que no imposto de renda, como é que funciona, basicamente? Todos os meses durante o ano, né? Que é o exercício, é o ano calendário, você tem imposto retido pelo seu empregador. Ele é o responsável pelo recolhimento. Você é o contribuinte, o rendimento é seu, né? Mas não é você que recolhe. Quem recolhe é quem te paga, é teu empregador. Então, todos os meses, o teu imposto de renda é retido. Só que todo mundo aqui sabe que não é só fazer a retenção. E quem faz a conta da retenção é justamente o próprio empregador. Ele faz a conta nos termos da lei, né? Quantos dependentes ele tem, né? Ele faz a continha porque a lei tem todos os parâmetros para isso, né? Dependendo da renda, vai ser uma alíquota de 7,5%, de 15%, de 27,5%, enfim, tudo isso é visto na forma da lei. E o teu empregador vai fazendo essa retenção mês a mês. No ano seguinte, o que acontece? Todos nós, contribuintes do imposto de renda, nós temos que fazer o quê? A declaração de ajuste do imposto de renda, né? Então, a gente vai declarar
aquilo que o nosso empregador não considerou quando fez a retenção do imposto de renda. Ele não lembrava, ou ele não sabia, né? Nem é obrigado a saber, que eu pago escola particular para os meus filhos, que eu tenho um plano de saúde que não é empresarial, eu pago plano de saúde por fora, que eu tenho previdência privada, enfim, eu tenho uma série de fatos jurídicos que não foram levados em consideração, mas que pela lei tributária deveriam ter sido. É para isso, então, é por isso, então, que eu tenho direito a fazer essa declaração. Né? A declaração ela deveria ser feita até o final de abril, né? Mas todos aqui já sabem que foi prorrogada até junho, né? Por conta da Covid. E aí você faz essa declaração. E essa declaração ela vai redundar no seguinte, né? Desde há muito tempo, né? A Receita Federal já desenvolveu um programa para isso, né? Há muito tempo atrás, essa declaração ela era feita de maneira manual, em formulários, né? Por escrito, né, manuscritos, depois foi implementado no sistema, vem sendo aperfeiçoado ao longo dos anos, né? Mas o sistema, ao final do preenchimento da declaração, o sistema vai te dizer que com aquilo que você recolheu no ano anterior e com as suas declarações, se o que você recolheu é adequado, é suficiente, se o que você recolheu não é suficiente, né, a partir das suas declarações, e se não é suficiente, ele vai calcular um imposto a recolher, uma diferença de imposto. E a terceira opção é que se o que você recolheu no ano anterior é mais do que suficiente, ele vai dizer, olha, você não deveria ter recolhido 100 mil reais, você deveria ter recolhido 80 mil reais, porque você tem despesas aqui que não foram contabilizadas. Né? Então, se você recolheu mais do que você deveria, a Receita te devolve a diferença devidamente atualizada. Né? Tá, professor, e onde é que entrou o pagamento antecipado? O pagamento antecipado entrou justamente nos meses em que vinha sendo retido no ano anterior. Porque vamos imaginar o seguinte exemplo. Ao longo de 2019, eu tive retido de imposto de renda o valor de 50 mil reais. Tá? Vou chutar um valor aí, 50 mil reais. A partir do momento que eu fiz a minha declaração de imposto de renda esse ano, em 2020, ficou constatado no sistema da Receita que o meu imposto devido não era 50 mil reais, mas era 57 mil reais. Ou seja, eu deveria ter pago 7 mil reais a mais de imposto de renda. Né? Só que ele está me cobrando quanto? 57 mil. Esse é o valor devido após a declaração de ajuste. Só que é o seguinte, já não houve um pagamento antecipado de 50 mil no ano anterior? Com esse pagamento de 50 mil, os 50 mil, né, ou pelo menos parte dos 57 mil vai ser extinto. Os 50 mil não me vão ser cobrados. O que vai me ser cobrado é a diferença. Então, eu vou ter um imposto a pagar de 7 mil reais. Mas aquilo que eu recolhi antecipadamente, aquilo que eu paguei antecipadamente no exercício anterior, ele extingue o crédito, mesmo que seja a contabilidade, esse ajuste final seja feito no ano seguinte. Então, o pagamento antecipado, né? E aí o raciocínio é o mesmo. Para ICMS, se você estava recolhendo ICMS e o fisco no ano seguinte te fiscalizou e disse, olha, você estava recolhendo ICMS é menor, ele só vai te cobrar a diferença, porque o que você recolheu antecipadamente já extingue o crédito naquele montante. Né, que você não está devendo, né? Se você tinha que recolher 10 mil de ICMS e recolheu 7 mil, os 7 mil estão extintos, porque você pagou antecipadamente 7 mil. Você só vai ter problemas para pagar os 3 mil. E aí você só vai ser cobrado nessa diferença. Beleza? Então, esse é o pagamento antecipado. Quando você paga antecipadamente nesses tributos sujeitos à homologação, né? Lançados por homologação, independente do valor que você pagou, se há menor, se faltou, né? Naquilo que você pagou antecipadamente, o crédito é extinto. E só vai ser cobrado de você a diferença disso, certo? A outra forma de extinção do crédito, pessoal, é a chamada consignação e pagamento, que é uma ação não própria, né, do direito tributário, né? É uma ação muito utilizada no processo do trabalho, né? Quando o empregado se recusa a receber a rescisão e o empregador acaba tendo que fazer esse depósito, porque a CLT impõe prazos para o pagamento da rescisão, né?
ele acaba fazendo uma consignação em pagamento, né, judicializando e deixando o dinheiro à disposição do empregado. E a consignação em pagamento aqui em matéria tributária basicamente tem o mesmo viés, né? E a gente utiliza muito aqui a consignação em pagamento, colegas, quando a gente tem duas situações, né? Todo mundo já sabe, quando o suposto credor, né? A pessoa para quem você quer pagar, ela se recusa a receber, né? Ou quando você não tem certeza para quem você tem que pagar. Em matéria tributária, a situação que a gente poderia antever é quando eu tenho mais de um ente federativo querendo te cobrar tributos sobre uma mesma hipótese de incidência. Mas pode isso, professor? Dois entes federativos cobrando tributos diferentes sobre a mesma coisa? Não. A princípio não vai poder, principalmente se tratando de impostos, né? Então, você imagina que você tem um imóvel e você está sendo cobrado pela União para que você pague ITR, porque na visão da União, teu imóvel é um imóvel rural, na forma da lei, e o município está querendo te cobrar IPTU, porque para o município, o teu imóvel é um imóvel urbano. E aí o teu imóvel ele só vai ser uma coisa ou outra para fins tributários. Ou eu vou pagar, né, tributo como se fosse imóvel rural, daí eu tenho que pagar tributo para a União, ou eu vou pagar tributo como se ele fosse um imóvel urbano, daí eu tenho que pagar tributos para o município. Nessas duas situações, pessoal, se tem os dois entes federativos querendo te cobrar e você não sabe para quem pagar, você poderia, em tese, se valer da consignação em pagamento, né, depositando em juízo esse valor, né, até que o desfecho da questão se resolva, né, definitivamente, que haja aí uma decisão quanto à natureza jurídica do seu imóvel, para saber se é o município ou se é a União que vai te poder cobrar o tributo. Fato é que aquilo que você consigna em pagamento, ele extingue o crédito, independente do momento em que se defina quem é o sujeito ativo. Se vai ser União, se vai ser município. Mas você consignou em pagamento uma quantia, mas a quantia estava errada, foi a menor, né? Não, tudo bem. A gente paga a diferença, mas o que eu depositei na consignação em pagamento extingue o crédito naquela proporção. Algo muito parecido aqui com pagamento antecipado, né? Naquilo que eu consignar em pagamento, o crédito está extinto. Seja para a União, seja para o município, né? Pode acontecer também de dois entes federativos de igual estatura estarem querendo te cobrar. Tipo, dois municípios que são limítrofes querendo te cobrar ISS sobre o mesmo fato. Pode acontecer. Você não vai pagar ISS para os dois municípios, pela mesma prestação de serviço. Então, se não houver uma solução consensual, né, você pode se recorrer, né, da consignação em pagamento, até que se dirima aí a dúvida quanto à competência tributária, né, para cobrar esse tributo, certo? Então, essa é a consignação em pagamento, a ação judicial, né, em que você deposita, sobretudo em matéria tributária, quando você não sabe para qual ente federativo você vai pagar o tributo. Beleza? A outra hipótese aqui de extinção é decisão administrativa ou judicial, né, definitivas, né, a judicial, inclusive, é transitada em julgado. Né, é próprio do direito administrativo, né, a possibilidade de revisão dos atos administrativos, né, e dos seus procedimentos. Então, óbvio que eu posso ter administrativamente uma decisão emanada do fisco dizendo que o meu recurso vai ser acolhido e o lançamento vai ser anulado, né? Porque entendeu o próprio fisco, a instância recursal, de que aquilo que o auditor lançou não lançou em conformidade com a lei, então ele vai anular o crédito tributário. Anulando-se o crédito tributário, dizendo que não é devido aquele valor, né? O Estado não tem direito de me cobrar aquele valor, obviamente que essa decisão administrativa, ela extingue o crédito. Se eu não sou devedor do crédito, por reconhecimento da própria administração tributária, eu não preciso pagar o tributo, né? Da mesma forma, e até com mais força, né, quando eu tenho esse reconhecimento não da administração, mas do Poder Judiciário, né, que sempre vai ser a última instância, né,
o último a dar a palavra nesse aspecto, porque se o Estado administrativamente não concorda com a ilegalidade que eu estou sustentando nos meus recursos administrativos, ainda me resta o Poder Judiciário para pleitear, né, a desconstituição desse crédito. E se eu tenho sucesso no Poder Judiciário, uma decisão judicial transitada em julgado, né, ou seja, da qual não caiba mais recursos, ela é suficiente para extinguir o crédito tributário. Então, seja administrativamente, seja judicialmente, se houver uma decisão que determine, né, que aquele crédito ali ele deva desaparecer, né, deva ser desconstituído, essas decisões, ou administrativa ou judicial, elas acabam extinguindo o crédito tributário que ali estava, certo? Beleza. Eu deixei aqui por último, dois institutos da prescrição e da decadência, né, para tentar explicar isso de uma maneira mais didática, porque em matéria tributária há uma peculiaridade no que diz respeito à prescrição e decadência, sobretudo nos marcos, né, os marcos de início e de fim de contagem de prazos. Tá? Eu vou colocar aqui para vocês, para que vocês tenham um esqueminha singelo, né, mas que deixa bem claro tudo o que a gente já vem falando aqui desde o início do ano, né, no que diz respeito ao surgimento da obrigação tributária, do crédito e assim por diante. Então vamos lá, todo mundo está vendo aí, tendo acesso ao gráficozinho, né? E a gente lembra ali que o primeiro marco, né, que define essa relação que vai surgir é justamente o que se chama de fato gerador ou fato imponível, né, como coloca Geraldo Ataliba. E aí, quando surge o fato gerador, né, lembrando, o fato gerador é aquele fato que ocorre no mundo real, né, e por ter previsão na lei tributária faz surgir a obrigação, né? Meu velho exemplo, né, que já utilizo nas minhas aulas, né, o Cícero comprar um carro. Esse é um fato gerador de PVA, né? A aquisição de um veículo automotor, certo? Beleza. A partir do momento que o Cícero adquire o veículo e pratica o fato, começa aí a fluência de um prazo decadencial, né? E esse prazo decadencial, senhores, ele começa na ocorrência do fato, estou falando a grosso modo, tá? E ele termina com a constituição do crédito tributário, certo? Então, quando você é notificado do lançamento tributário, seria um marco final. Em regra, 5 anos, senhores. Então, entre a ocorrência do fato gerador e o lançamento do tributo, né, esse primeiro prazo é o prazo decadencial. O que é decadência? Né? O que a gente aprende em linhas gerais. Decadência, em linhas gerais, acaba sendo justamente o perecimento do próprio direito material, não é isso? Então, senhores, se passar mais de 5 anos da ocorrência do fato gerador, a Fazenda Pública pede o direito de constituir o crédito tributário, que é o direito que ela tem quando o fato gerador ocorre. Quando o Cícero compra o carro, o Estado tem o direito de me cobrar, de me lançar IPVA. É bem assim, né? E quando ela deixa de fazer isso, senhores, quando ela deixa de fazer isso, ela acaba perdendo esse direito pelo decurso de tempo. Então, voltando aqui para o meu esqueminha, então, do fato gerador até a notificação do lançamento, nós temos um decurso de prazo decadencial. Beleza. Você foi notificado do lançamento, ou seja, você sabe que o tributo existe quando você é notificado, certo? A partir daqui, senhores, vocês vão ter duas opções: pagar ou não pagar, né? E recorrer. Se você pagar, a obrigação está extinta, não tem nem que falar em prescrição, mas a ideia aqui é trabalhar as duas coisas, né? Se você não paga, senhores,
Ou você está recorrendo, ou você não está fazendo nada, que é outra situação, né? Seria uma terceira hipótese, você nem pagar, nem recorrer. Se você não paga nem recorre, em 30 dias, como está escrito aí, ó, aquele lançamento se torna definitivo. O que é se tornar definitivo? É não ter mais recursos a serem interpostos, porque desse lançamento você tem 30 dias para recorrer. E eu já falei disso em sala de aula, porque os recursos suspendem a exigibilidade do crédito, não é isso? Pois bem, senhores, se passa os 30 dias e eu não recorro, ele se torna definitivo, certo? Beleza. Mas se eu for notificado e recorro, né, aí eu tenho que esperar, o crédito fica suspenso, né, até o julgamento do recurso. Mas vai chegar um momento que, por mais que eu recorra, não vai ter mais recursos a serem interpostos. E vai acontecer o que a gente chama, o que alguns chamam, né, de trânsito em julgado administrativo. Eu não gosto da expressão, alguns utilizam, né? Mas a expressão mais adequada aqui é que vai acontecer a chamada constituição definitiva do crédito. Olha, você recorreu para a primeira instância, recorreu para a segunda instância, teus recursos todos foram rejeitados, então agora, meu amigo, é para pagar. Então, administrativamente, o teu crédito ficou definitivamente constituído. É justamente esse pontinho aqui do lançamento definitivo, senhores. Vejam que na notificação do lançamento, ele é lançado, mas você tem direito a recurso, ou, né, se você não recorrer e nem pagar, em 30 dias ele se torna definitivo. Se você recorrer, vai levar mais tempo, óbvio, né? Mas uma vez exaurida essa fase, seja pelos 30 dias, porque você não recorreu, seja pelos recursos, né? Vai ocorrer o lançamento definitivo. E a partir do lançamento definitivo, da constituição definitiva do crédito tributário, alguns autores utilizam essa expressão, constituição definitiva do crédito tributário. Quando virem o definitivo, lembrem, né? Esse crédito agora não cabe mais nenhuma alteração administrativamente falando. Só se for para a justiça e discutir na justiça, certo? Pois bem, a partir daqui, dessa constituição definitiva do crédito tributário, senhores, começa a fluir o que se chama de prazo prescricional. Porque aqui é o seguinte, está lançado definitivamente, quais são as opções do contribuinte? Pagar ou ficar inerte, né? Ou pagar, não ficar inerte, mas ter que ir para o judiciário. Agora, se ele paga, fica inerte, não vai ao judiciário, não consegue uma decisão judicial para suspender a exigibilidade do crédito, senhores, e simplesmente deixa o barco correr, como a gente costuma dizer, o que vai acontecer aqui a partir do lançamento definitivo é que, em última análise, esse crédito tributário, ele vai chegar aonde? Numa execução fiscal, né? Só que é o seguinte, senhores, o fisco, a partir do lançamento definitivo, ele também tem um prazo para te acionar, para te exigir esse crédito. Então, vejam, aqui ele começa a fluir o prazo de prescrição de ações que ele possa adotar para cobrar esse tributo se você não pagar. E como é que funciona, né? Já falei em sala, mas só para relembrar. Se é lançado definitivamente, você vai ser chamado amigavelmente a resolver. Se não há resolução amigável perante o fisco, o que é que vai acontecer? Você vai ser, a tua dívida vai ser encaminhada para o advogado público, né? Para o advogado do ente federativo, para o procurador do estado, procurador do município, procurador da Fazenda Nacional, dependendo da instância, né? Da esfera. E aí o procurador da Fazenda Nacional, ou o procurador do estado, ou o procurador municipal, eles vão, diante de restar frustrada qualquer tentativa de recebimento administrativo, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma inscrição dessa dívida. Aonde? Na chamada dívida ativa. Fazendo essa inscrição na dívida ativa, né, surge um título executivo extrajudicial, que é a certidão da dívida ativa, a famosa CDA, e com essa CDA ele pode ajuizar uma execução fiscal. Nessa execução fiscal, uma vez proposta,
você vai ser citado para fazer o pagamento ou ofertar bens à penhora. Então, senhores, por que eu fui até a citação? Porque, em tese, senhores, é do lançamento definitivo até a citação, o prazo prescricional. Aqui está escrito a extinção do crédito, partindo-se da premissa, né, que dentro desse prazo prescricional o crédito vai ser extinto, ainda que seja pela prescrição. Então, imaginem que entre o lançamento definitivo e a sua citação numa execução fiscal decorreu mais de 7 anos. Né? Com a simples petição, né, isso se o juiz não o fizer de ofício, né, não reconhecer isso de ofício, com a simples petição você verifica se você consegue, sem maiores dificuldades, ter a prescrição reconhecida. E em havendo prescrição, ou seja, a perda do direito de ação do fisco em te cobrar esse tributo, o tributo é extinto. Então, senhores, se vocês forem cobrados em débitos, né, que já foram atingidos pela decadência, e a decadência se conta entre o fato gerador e o lançamento, ou se você está sendo cobrado em créditos tributários que já foram fulminados pela prescrição, e a prescrição se conta entre o lançamento definitivo e, em última análise, até uma citação numa execução fiscal. Se passados esses prazos prescricionais ou decadenciais, os dois acabam extinguindo o crédito. Ou seja, você não precisaria pagar um crédito decaído, você não precisaria pagar um crédito prescrito, certo? Então, tanto a decadência quanto a prescrição, eles acabam fazendo a extinção do crédito. Normalmente, senhores, e infelizmente, né, no mais das vezes, né, não é sempre, não é 100% dos casos, mas no mais das vezes, o que a gente vê é que muito do crédito tributário que é cobrado nas diversas esferas, tá? Falando de maneira até geral, prescritos ou decaídos, né, acabam não sendo reconhecidos de ofício, o que deveria ser, né? Porque você ajuizar uma demanda ou você se defender numa demanda judicial de execução fiscal porque está sendo cobrado em valores que já estão prescritos ou decaídos, né? Traz uma série de consequências para todo mundo. Eu vou ter que constituir advogado, vai ter honorários advocatícios para o ente federativo, ele vai ter que pagar honorários, né? Então, não é sempre que o fisco reconhece, né, que demorou muito tempo ou para lançar o tributo, né, que aí seria o prazo decadencial, ou demorou muito tempo para cobrar o tributo, né? Ele lançou, mas demorou muito tempo para cobrar, né? Sabemos das dificuldades, né? E muito disso se deve também às dificuldades do próprio Estado em ter uma estrutura compatível com o volume de trabalho, né? Então, os auditores, né? Quem trabalha nessa área de fiscalização e cobrança de tributos sabe que a demanda é enorme, né? E a estrutura acaba sendo pouca, né? E por isso que eles sempre trabalham no vermelho, né? Sempre estão trabalhando à margem, né? Na beira dos prazos prescricionais e às vezes até decadenciais, né? Mas é fato que tanto a decadência quanto a prescrição elas extinguem o crédito tributário. Beleza? Senhores, eu até vou mandar aos senhores o material completo, porque verifiquei pouco antes da aula que não mandei a vocês o material acerca da exclusão do crédito tributário, né? O nosso último slide é esse, né? Que está aqui que está projetado aí para vocês, esse esqueminha, né? Se vocês olharem o material que eu mandei na semana passada, né? Eu vou estar mandando logo após a aula, lá no Google Classroom, o material acerca, que é o completo de crédito, fala de suspensão, extinção e exclusão, e falo na semana que vem sobre exclusão, para que vocês tenham acesso prévio ao material, deem uma lida, deem uma olhada no material e não cheguem tão cruz, né? Eu imaginei que havia mandado esse material, mas agora constatei isso, mas fazemos essa retificação de material
E na próxima aula estamos bem adiantados no que diz respeito a conteúdo. A gente faz a conclusão de crédito falando de isenção e de anistia, tá? Eu acho que eu estava no mudo, né, no início da aula. Deixa eu falar algumas coisas com vocês aqui. Nós temos nesse presente momento aqui 23 alunos, né? Já estou aqui fazendo a chamada de vocês. Temos nesse momento 23 alunos aqui na sala. E nessa linha, senhores, eu tinha falado no início, eu acho que não chegou, vocês não ouviram. Eu tinha falado que hoje eu disponibilizei para vocês o material de atividade, né, parcial para a primeira NPC, sobre responsabilidade tributária, né? Basicamente é um estudo dirigido, né, um questionário de 10 perguntas, todas as regras estão lá no próprio trabalho, na página 2 tem todas as regrinhas, número máximo, não tem mínimo de linhas, mas tem máximo de linhas, você não precisa de muito mais do que está ali. A forma de entrega, o prazo de entrega, né? Eu já até conversei, já mandei isso também no nosso grupo aí de WhatsApp, mas estou reiterando aqui na aula para que seja bem repisado, né? Vocês vão juntar isso também no Google Classroom. Se tiverem alguma dúvida, pessoal, estou à disposição de vocês aí, né? Joguem no mural, vamos usar a plataforma para tirar dúvidas, né? E para que a gente siga aí as nossas atividades. Essa atividade ela vai valer pontos, né? Ela vai servir de avaliação parcial da primeira NPC. Eu ainda não defini o valor, porque estou aguardando aí as diretrizes institucionais referentes à avaliação, né? Como vamos poder avaliar vocês nesse primeiro semestre? A gente está pensando aí numa série de opções, considerando que a situação está se prolongando, né? Já temos um prolongamento aí de 45 dias, né? Se considerarmos que começamos a suspensão no dia 17 de março, vamos até 30 de abril, temos aí 45 dias de substituição de aulas, né? Então a gente está pensando em modo, numa forma que concilie toda essa situação e que, óbvio, vocês não fiquem prejudicados no que diz respeito à avaliação, né? Mas é uma decisão institucional, a gente está aguardando esse posicionamento, e aí a partir daí a gente define qual vai ser o valor do trabalho. A gente deve ter mais um trabalho, pelo menos, que eu devo designar mais à frente, muito provavelmente na semana depois do dia 24, que é o tempo que vocês têm para fazer esse primeiro trabalho. É o tempo também que a gente já tem avançado na matéria, e esse deve ser um trabalho vinculado a um livro que vocês já sabem, desde o início do ano, que seria utilizado, né? Todos vocês certamente já leram esse livro, né, que é o livro do Geraldo Ataliba sobre hipótese de incidência tributária. Já adianta a vocês que aquela atividade que faríamos na forma presencial, né, eu disse que seria a avaliação, uma atividade que faríamos na segunda NPC, né, antes do meio do ano, antes do fim do semestre, a gente vai fazer por aqui. Tá? A gente vai fazer uma adaptação para fazer designar a atividade do livro do Geraldo Ataliba por aqui. Então, óbvio que vocês vão poder fazer a atividade com auxílio da obra, né? Quem tiver o livro aí em mãos para poder fazer a tarefa, certo? Me coloco mais uma vez à disposição de vocês, dizer da satisfação que é sempre estar aqui conversando com vocês, muito embora não escute aqui a voz de ninguém, né? E muitos aqui não colocam câmera, né? Só vou ver lá depois, quando eu vejo a gravação. Aqui para a minha tela não aparece câmera de todo mundo, mas dizer da satisfação de estar aqui com vocês mais uma vez, esperando que a gente já esteja mais perto do fim desse período aí de isolamento social, que todos estejam muito bem e que a gente vai conversando aí pelos meios digitais, pessoal. Amanhã, não, acho que ainda hoje, se não no máximo amanhã, o vídeo já vai estar disponibilizado no YouTube. Eu já mando o link, tanto no grupo quanto no Google Classroom, para que quem quiser assistir a aula aí, fiquem à vontade.
Beleza? Pessoal, Obrigado. um grande abraço. Obrigado, Obrigado pela professor. paciência e até a próxima aula. Tchau, tchau. Obrigada, professor. O senhor vai colocar à disposição os slides que você passou aí, por favor? Obrigada, professor. Professor?